Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 1º de outubro, nós iniciamos então este mês temático, mês missionário, voltado à missão. E de modo especial, neste 1º dia de outubro, no início deste mês missionário, nós celebramos a memória da padroeira das missões, Santa Teresinha do Menino Jesus. Peçamos ao Deus da vida, que pelo exemplo desta grande mulher, esta grande santa, o nosso coração se inflame de amor pelo Deus da vida. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2, na sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandália, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali mora um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira da vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratado com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir num modo muito breve alguns detalhes da vida de Santa Teresinha. Teresa nasceu na França em 1873 e lá faleceu em 1897. Aos 15 anos entrou para o Carmelo, adotando uma nova mística de intensa oração. Serviu a Deus com simplicidade e humildade, confiando no amor misericordioso do Pai. Assim como São Francisco Xavier, foi declarada padroeira das missões. Peçamos ao Senhor nesta liturgia, neste dia em que celebramos a memória de Santa Teresinha, a graça de sermos sempre uma igreja missionária. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos coloca então dentro deste contexto. Jesus e os discípulos estão subindo para Jerusalém. Jesus toma a firme decisão, no capítulo 9, versículo 51, de ir para Jerusalém,
lugar onde Ele dá a vida por todos. Aqui nós estamos então diante desta escolha de Jesus para mais outros 72 discípulos, enviando-os à sua frente de 2 a 2, para que anuncie o Evangelho a todos sem exceção. Quando forem bem acolhidos em uma cidade, que realizem curas, graças e anunciem o reino de Deus. Quando não forem bem acolhidos, que até a poeira possam deixar naquela cidade. E tal cidade que não abriu o coração para acolher o reino, será tratado então com muito mais rigor do que Sodoma, aquela cidade que estava então envolta no pecado. Amados irmãos e irmãs, de um modo especial aqui neste evangelho de hoje, nós vemos este convite à pobreza. O Senhor que nos convida a ir ao encontro então de todas as pessoas, sem nenhum tipo de apego. Nós não levamos nada para o caminho. Não vamos levar nem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não nos distraiamos pelo caminho, mas possamos seguir ao encontro do Senhor. Assim, nesta mesma atitude de pequenez, de pobreza, vivenciou Santa Teresinha a sua vida neste mundo. 24 anos apenas, mas uma intensidade profunda do amor de Deus em sua vida. A ela dizemos que foi reservada a graça de encontrar um caminho tão justo e certo, a pequena via de amor. Ela dizia constantemente: para amar-te neste mundo, Senhor, não tenho nada mais que hoje. Santa Teresinha diz em seus escritos, sobretudo na História de uma Alma, que até o desejo de nosso coração para desejar as coisas de Deus, é Deus mesmo quem coloca em nosso coração. Peçamos, portanto, a Deus esta graça, que como Santa Teresinha do Menino Jesus, que sem sair do Carmelo foi considerada padroeira das missões, a nossa vida possa ser também uma constante doação à causa do reino, ao amor de Deus entre todos os irmãos e irmãs. Peçamos a Santa Teresinha do Menino Jesus e também a Nossa Senhora do Sorriso, que conferiu extraordinária graça a Santa Teresinha quando estava doente. Ela dizia que o sorriso da Mãe de Deus e nossa curou-lhe a enfermidade, que esta boa mãe também volte o seu olhar, sorria para cada um de nós e que possamos doar inteiramente a nossa vida ao Deus da vida, vivendo então esta via da pequenez. Os caminhos daqueles que querem ser pequenos é o caminho de humildade, de amor e de entrega ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.